Se você trouxe a sua Bíblia nessa noite, sua Bíblia impressa, sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, eu vou pedir que você tome ela assim, fique de pé e levante sua Bíblia junto comigo. E declare junto comigo, e declare com fé: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Aleluia. Jesus, eu apertei tanto aqui que grifou tanta coisa na Bíblia. Senhor da glória. Se você quiser acompanhar a leitura, se não, anote para ler mais tarde. A gente vai repartir um pouco do que está no livro de Daniel. Daniel 3. Daniel 3, 19. Daniel 3,19, e assim está escrito na palavra que prevalece. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E o 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam nos seus exércitos que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Te agradecemos por mais um dia na tua presença. Amigo Espírito Santo, toma as nossas mentes cativas a ti, para que nós possamos entender mais de ti, do teu reino, da tua palavra. E conhecendo mais de ti, da tua palavra e do teu reino, possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Já tem um tempo que eu comecei a meditar sobre isso. Depois eu parei e acho que ontem, entre ontem e hoje, eu comecei a ler de novo esse texto e a meditar de novo sobre esse texto. E a gente vai ler depois outros versículos mais para frente. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu entendi nesse texto, um pouco do que o Espírito Santo falou comigo, para que você guarde isso no seu coração e possa viver coisas novas em nome de Jesus. No que a gente acabou de ler, a gente leu só uma partezinha, só 2 versículos de Daniel 3, a gente leu o 19 e o 20. E eu queria voltar até um pouquinho, ler o 17. O 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Só até aí eu acho que eu já estava mais do que satisfeito com esse versículo. Porque quando chegou a ordem que eles seriam lançados na fornalha, eles responderam: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Se Ele pode nos livrar, Ele pode nos livrar de tudo, mas o versículo não para, ele complementa: e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A primeira parte do versículo já mexeu muito comigo, porque ele diz: eis que o nosso Deus, a quem servimos, nos livrará. Então tem algumas coisas aí. Ele tem certeza que Deus livra, mas Deus livra porque eles servem a Deus. Eis que o Deus a quem servimos nos livrará. E se a gente for lendo toda a Bíblia sobre os livramentos, Deus nos livra de tudo. Da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia, da doença, da enfermidade, das dores, dos males, das mazelas, da maledicência. E da fornalha 7 vezes aquecida.
Foi uma consequência da desobediência dos meninos judeus na corte do rei Nabucodonosor. Eles não se dobraram à estátua. E o comando era único. Quando tocarem os instrumentos, todos têm que se curvar à estátua de ouro. Todos têm que adorar a estátua de ouro. Mas eles tinham um fundamento, eles tinham um ensinamento, e desde pequeno foram ensinados a crer no único e verdadeiro Deus existente. O Deus Todo-Poderoso de Israel, aquele que é capaz de nos livrar de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer problema. E eles tinham certeza plena e absoluta na capacidade de Deus, e tinham fé que Deus jamais os abandonaria. Dos jovens hebreus levados cativos à Babilônia, aqueles 3 jovens trabalhavam na casa real. Aqueles 3 rapazes trabalhavam na casa real, na corte, e não cumpriram o decreto. Não adoraram a estátua. Ou seja, não se renderam aos costumes da sociedade da época. Não se misturaram. Antes se mantiveram firmes naquilo que eles tinham aprendido e seguiram com fé e confiando no Deus que eles sabiam que era o Deus verdadeiro. A questão era uma questão religiosa, sim, era uma questão religiosa. E eles não se renderam. Por mais que a pressão fosse grande, por mais que todos estivessem fazendo, eles não fizeram coro e seguiram firmes naquilo que eles tinham aprendido. Eu tenho certeza que não é fácil. Se a gente parar para traçar um paralelo e entender dentro do mundo que a gente vive, tem muita coisa que a pressão das massas ou a pressão das pessoas que estão à nossa volta e convivem perto conosco conseguem fazer sobre a gente, e às vezes para a gente estar inserido no contexto, ou seja, não estar de fora de um grupo ou de uma roda, às vezes a gente se submete a coisas que no íntimo, lá dentro, a gente fica naquela dúvida: será? Será que isso é legal? Será que não é? Mas o exemplo desses 3 jovens, e eu gosto de enfatizar jovem. Por quê? Porque o jovem gosta de estar inserido, ele gosta de fazer parte. Mas mais importante para eles foi a relação e o relacionamento deles com Deus do que qualquer tipo de pressão à volta. E a gente vai começar a entender que quando a gente estabelece um relacionamento puro, sincero com Deus, o relacionamento é recíproco, ou seja, a gente tem um relacionamento sincero com Deus, Deus vai ter um relacionamento sincero com a gente. E Ele nos honra dentro do nosso relacionamento com Ele. E quando eles não se submeteram à ordem do rei, a fúria do rei foi tão grande que a Bíblia diz que ele ficou tão furioso que o aspecto dele, o rosto dele se transformou, de tanta fúria, de tanta raiva. Ficou possesso. E pensou numa medida dura e extrema contra aqueles 3 jovens. Ele não queria só matar aqueles 3 jovens, ele queria matar de uma forma dura, penosa e que fizesse aquilo de exemplo, para que ninguém jamais fosse insubmisso às suas ordens. Ele queria fazer exemplo daqueles 3 jovens que foram fiel a Deus. E a Bíblia diz que com tanta raiva, que ele se enfureceu tanto, que o seu rosto se transformou. E diante daquela situação, ele declarou a sentença de morte àqueles jovens.
diante da sua fúria, ele declarou a sentença de morte àqueles jovens. Eu acho que já tendo certeza que eles iam começar a se abalar, eles iam começar a chorar e a tremer e a clamar por misericórdia, diz: não vamos fazer mais isso, a partir de agora a gente vai se submeter, e a gente vai se dobrar a estátua, e a gente vai se dobrar a situação, e a gente vai fazer conforme você está dizendo. Mas os jovens sabiam em quem eles criam, e eles estavam certos que era poderoso. E quando chegou aquela sentença de morte, eles responderam exatamente como nós lemos: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha ardente. Mas eles foram além. Ele vai nos livrar de qualquer coisa, vai nos livrar da fornalha ardente e vai nos livrar da tua mão. Eles estavam tão confiantes que eles sabiam que eles iam sair da fornalha e que depois ainda teria o rei para lidar. E ele disse: ele vai nos livrar da fornalha e vai nos livrar da tua mão. Imagine na cabeça do rei a confusão que isso não foi. Quem é que eles acham que são? Confiando em quem eles estão? E quantas vezes a gente passa por essa situação na vida? Alguma coisa que chega para nos abater, para nos destruir. E quantas fornalhas acesas estão sendo aquecidas, ou reaquecidas, ou aquecidas 2, 3, quem sabe até 7 vezes, para tentar nos tragar, para tentar nos sufocar, para tentar acabar com o nosso destino. Mas a gente não pode se deixar abater, a gente tem que saber que o nosso Deus vai nos livrar da fornalha acesa, vai nos livrar da fornalha 7 vezes aquecida, e vai nos livrar daquele que tem tramado nosso mal. Não temas. Não temas. Não tema o rei, não tema a fornalha, não tema a fornalha 7 vezes aquecida. Siga crendo, siga confiando, porque o Senhor é que nos livra. É o Senhor que nos garante a vitória. É o Senhor que nos garante o livramento. É o Senhor que nos garante a conquista. Não se abata. Se abater, se entristecer é comum, é do ser humano. Mas olhe para cima, olhe para o alto. Saiba que o Senhor tem cuidado de nós. Independente da circunstância, Ele tem cuidado de nós. Ele vai nos livrar de todos os laços, de todas as armadilhas, de tudo que tentarem e intentarem contra nós e contra nossas vidas. E os meninos não se abalaram, não se entristeceram, e estavam prontos para entregar a vida. A gente vê isso também lá na frente, com o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe em quem tem depositado a confiança? Sabe em quem tem crido? Não se desespera. E o exercício de fé faz com que a gente cada dia mais vá se entristecendo menos, vá se abatendo menos. Eu tenho falado muito na igreja sobre desafios, e sobre vales, e sobre dificuldades. E cada vez que a gente passa um desafio, cada vez que a gente vence uma dificuldade, a gente olha para trás e vê a bagagem que ficou, o ensinamento que ficou, e a gente olha como pequeno foi o problema. Claro que na hora que ele chega, a gente fica assim preocupado, fala: meu Deus, e agora? Mas a gente não pode esquecer que o Senhor é quem nos livra. É o Senhor que nos blinda. É o Senhor que nos cerca. E é o Senhor que vai adiante de nós. No domingo passado a gente pregou sobre a batalha não é nossa. A batalha é do Senhor. E às vezes a gente vê algumas coisas que a gente se entristece, e às vezes a gente pega aquela tristeza e transforma em raiva, e a gente se enfurece, fala: isso não é possível porque fulano, ciclano e A, B e C. A batalha não é nossa. Ah, não, mas a fornalha, o Senhor vai livrar. Ah, mas ela está quente.
Ele vai livrar. Mas ela está aquecida 7 vezes. Ele vai livrar. O próprio profeta Daniel, ele foi lançado numa cova ou num buraco com leões. E ele não temeu. Porque ele sabia que o leão da tribo de Judá estava com ele na cova. E eu não sei quantos de vocês gostam de assistir Discovery Channel ou National Geographic, eu gosto. E você sabe que todo o território de leões tem um leão que é o alfa ali, que é que manda em tudo, e todo mundo respeita ele. E quando Daniel foi jogado ali, eu tenho certeza que os leões ali à volta viram o leão da tribo de Judá, e eles sabiam que eles não poderiam tomar um passo ou uma atitude contra a vida do profeta se o alfa não determinasse. Só que mal sabiam eles que o alfa estava ali para proteger a vida do homem de Deus. Assim o Senhor é comigo e com você. Se você se acha numa cova, sabe que Ele está com você. Se você acha que você está no vale, Ele está com você. Se você está na dificuldade, Ele está com você. Se você está prestes a entrar na fornalha, Ele está com você. E você vai ver que se você estiver já dentro da fornalha, Ele vai estar com você lá dentro também. Mas vamos seguindo. Essa é a grande lição que Paulo também nos ensinou, assim como os meninos. A lição que os amigos de Daniel deixaram. Seja fiel a Deus, ainda que tudo esteja se mostrando contrário. Siga crendo, siga confiando. Porque para o verdadeiro cristão, a vida só tem sentido se for para servir a Jesus. Se for para adorar ao Senhor. E se isso chegar ao extremo de significar a morte física, o morrer é lucro. Não importa. Para ter certeza que aqueles jovens hebreus não escapariam da fornalha, ainda que isso fosse humanamente impossível, porque se alguém é lançado dentro de uma fornalha, é impossível sair vivo. Mas para ter certeza que eles não sairiam vivos dali, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Eu fico imaginando, se uma fornalha já é algo quente, a gente tem aqui, eu acho que é a Alziba, que com certeza tem fornalha, e as fornalhas que eu já vi foi na televisão, ou em filme, que qualquer coisa que você joga dentro ali pode ser um pedaço de um metal, se liquefaz e acaba. Imagine, carne e osso, pele, o que é que vai acontecer? E a fornalha 7 vezes aquecida para ter certeza que eles seriam acabados, destruídos. E uma coisa chamou minha atenção, dentre várias coisas, que são os detalhes, as nuances que a gente pega na palavra de Deus, que vai nos enriquecendo na nossa caminhada. E eu sempre faço questão de frisar aqui, de falar que quando eu vou lendo, eu gosto de ler às vezes alguns versículos e anoto e risco. Se você vê aqui o esboço que eu fiz é todo riscado, cheio de círculo. Não. Estou logo dando não a Erval, porque quando eu falo do esboço que é cheio de círculo, ele fala assim, eu quero cópia. Não vou dar. Então, quando eu vou lendo ali, eu faço questão de olhar no original como é que está uma palavra, como é que está outra. E o que chamou minha atenção, dentre várias coisas, foi que o rei mandou que eles fossem amarrados. Só que a palavra de Deus fala, ele mandou que eles fossem amarrados por homens fortes, algumas traduções. E eu fui olhar como é que estava no original. Não está homens fortes. Está por homens do seu exército, mas homens poderosos. Então ele não pegou um qualquer do seu exército e falou, vai lá, e amarra esses 3, não. Ele fez questão de selecionar homens poderosos para que amarrassem os meninos. Porque até aí ele queria subjugar e mostrar o poder que ele tinha. Eu vou pegar pessoas poderosas do meu exército e vou mandar amarrar vocês. Primeiro, para que vocês saibam quem eu estou mandando, não estou mandando um qualquer, estou mandando pessoas poderosas sob o meu comando. E porque são pessoas mais experientes, mais treinadas e vão te amarrar de uma forma que você não vai saber sair. Vão te amarrar de uma forma que você vai ficar preso. Vão te amarrar de uma forma que vão te subjugar. E aquela amarração ia mexer com o psicológico dele, com as emoções dele, com o físico deles. Porque para se destacar no exército de Nabucodonosor, eles tinham que ser guerreiros, treinados, valorosos, tinham que ser fortes, para alcançar aquela posição. Então ele não chegou lá com um barbante para dar um nó e amarrar os meninos. Eles chegaram com cordas, com certeza com várias voltas e vários nós. E nós firmes e apertados.
para que já fosse mostrado que eles estavam sendo subjugados por poderosos, a Bíblia diz, do exército de Nabucodonosor. No original é Gibar. Se você pensar Deus, um dos nomes de Deus é El Gibor, Deus o forte, o invencível. E a palavra usada para esses poderosos é Gibar, os poderosos de Nabucodonosor. Aí eu te pergunto, quem são, ou quem acham que são os poderosos que mandaram ao seu encontro para tentar te amarrar em alguma coisa? Quem são eles que se acham poderosos para amarrar a mim e a você em qualquer circunstância? Quem são eles que se acham poderosos para tentar nos calar de alguma forma? Porque quando eles acham que estão mandando os poderosos dele, o nome que se nomeia acima de todo e qualquer nome é o nosso Deus. E eu tenho certeza que eles estenderam os braços, confiando que por mais que fossem os poderosos, que por mais que fossem cordas novas, cordas grossas, o destino de cada um de nós está na mão do Senhor. E nada nem ninguém pode mudar isso, só o Senhor da história. E aqueles poderosos de Nabucodonosor vieram e amarraram os meninos e deixaram eles prontos para serem jogados na fornalha 7 vezes aquecidas. E a fornalha estava tão quente, a Bíblia conta, tão quente, que os algozes, ou seja, aqueles que eram encarregados de executar a sentença, de jogar os meninos na fornalha, de acabar com a vida dos meninos de Deus. A fornalha estava tão quente, o instrumento de morte estava tão aquecido, que quando eles chegaram para jogar aqueles meninos ali dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia conta que o calor era tanto e tão intenso que lambeu e ceifou a vida daqueles que estavam para jogar eles ali dentro. Primeira lição que eu quero que você entenda: por mais quente que a fornalha esteja, por mais ardente que as chamas estejam lá dentro, quando chegar o momento dos algozes tentarem nos levar para nos jogar dentro da fornalha, o primeiro ou os primeiros a morrerem serão eles, com aquele próprio instrumento de morte que eles achavam que iam tragar a nossa vida. Não se desespere, não entregue os pontos, não desista. A Bíblia é clara. Aí eu fico pensando, Deus é tão detalhista, que Ele deixou que a fornalha fosse 7 vezes aquecida, para quando as pessoas que chegaram ali para matar Sadraque, Mesaque e Abednego, só em se aproximar já morressem fulminados. Só aí ele já estava mostrando quem ele era. Está vendo aí? Está tão quente que eles já começam a morrer e os meninos caíram lá dentro. Mas como que eles caíram lá dentro se do lado de fora já morreram? Vamos seguindo. E eles estavam... Acabei de falar agora há pouco, eles estavam amarrados. E foram amarrados pelos poderosos do exército de Nabucodonosor. Ou seja, tinha que cair no chão e ficar lá todo atadozinho, todo amarrado, deitado, prostrado, sem forças. E quando eles caíram lá dentro, a visão que Nabucodonosor teve causou espanto. Porque primeiro ele tinha certeza que ele mandou 3 para serem executados e serem lançados dentro da fornalha. E quando ele olhou, ele viu 4, a Bíblia conta. Só que ele lançou 3 amarrados ali dentro e eles estavam vendo 4 soltos e eles estavam passeando pelas chamas. Deixa eu te falar, assim que jogaram os meninos ali dentro, e a Bíblia conta que eles estavam vestidos, estavam de calção, eles estavam de túnica, ele estava de roupa, ele estava de chapéu, ele estava com tudo que eles tinham. E a túnica é para representar a posição que eles ocupavam naquele lugar. Porque dependendo do tipo de vestimenta que você tem, mostra quem você é, onde você trabalha, o que você faz. E eles jogaram ele com tudo que eles tinham. Porque quando tentam tragar a mim e a você, vão tentar tragar com tudo que a gente tem. Com o preparo que você tem, com o estudo que você tem, com o melhor que você fez. Quando tentam te calar dessa forma. E jogando com tudo que eles tinham, com toda a posição que eles tinham, com tudo que eles desenvolveram, com tudo que eles conquistaram, foi jogado dentro da fornalha. Mas eles foram jogados, amarrados, e a primeira coisa que se queimou quando ele caiu ali dentro foram as cordas que foram usadas para amarrar.
Porque a Bíblia não fala assim, não, e o anjo veio, e o Senhor Jesus veio, e começou a desatar o nó, e foi tirando a corda. Não, a corda foi com certeza consumida pelo fogo da fornalha. Outro instrumento preparado para abater, para amarrar, para atar a vida deles, foi consumido pelo instrumento de morte que eles tinham preparado. Não se desespere. Ah, bispo, mas é porque uma situação, porque o que fizeram... Não se desespere. Porque nenhuma arma forjada contra mim e contra você há de prosperar. E a Bíblia conta que Nabucodonosor se espantou. Não é possível, a gente lançou 3 e eu vejo 4. E eu vejo a Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu vejo um que tem um rosto. E eu vejo um que tem um aspecto como o Filho de Deus. Porque quando a situação é difícil, quando a situação se mostra impossível, Deus ele nos livra em todas, e Ele não vai mandar qualquer anjo, qualquer serviçal do seu exército, Ele vai mandar o Filho dEle para combater o nosso combate, vai mandar o Filho dEle para nos livrar da situação adversa. Aleluia. Se a situação é uma situação de um tropeço, de uma pedra, claro, os anjos do Senhor estão ao nosso serviço, eles vão nos livrar. Mas se a situação for dura, se você achar que ela é impossível, o Senhor vai mandar o Senhor Jesus, o Filho dele, o Deus Filho, para nos livrar. E o que eu acho lindo nessa passagem é que ele podia ter dito assim na Bíblia, e o Senhor estava ali com eles, a aparência como Filho de Deus, e estava os livrando. Ele fala que eles estavam passeando pelo fogo. Enquanto tudo fora estava se acabando, eles achando que eles estavam fritando ali dentro, o Senhor estava passeando e batendo papo com eles. Vem cá, meus filhos, deixa o mundo se acabar, porque eu estou aqui para passear com vocês. Se você está numa situação difícil, saiba que o Senhor está ao seu lado, querendo passear com você. Passeando pelo fogo. Para mostrar que Ele é todo poderoso. Para mostrar que Ele tudo pode. Para Ele mostrar que de tudo Ele é capaz de nos livrar. Se a gente crer, se a gente acreditar, se a gente depositar nossa fé no Senhor, Ele manda o seu Filho Jesus, para que junto conosco passeie por cima da situação difícil, passeie por cima da situação adversa e nos dê o livramento. E a Bíblia diz, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao do Filho de Deus. E mais na frente a gente vai lendo na Bíblia, na passagem, ele fala que os rapazes foram tirados da fornalha, vivos, que só aí já estava bom. Mas a Bíblia fala que eles foram tirados vivos e intactos. Há uma diferença entre vivo e intacto. Porque ele poderia sair vivo, mas poderia sair manco, com a pele queimada, todo chamuscado, com a roupa toda pegando fogo, com o cabelo todo queimado, fedendo a fumaça. Mas a Bíblia diz que eles saíram vivos e intactos. A Bíblia é tão detalhista que diz que nem cheiro de fogo nem de fumaça tinham na vida deles. Porque o Senhor, quando Ele nos livra totalmente. Independente da situação, Ele nos livra de forma maravilhosa, para que todos vejam que o Senhor fez. Não foi pela nossa competência, não foi pela força do nosso braço, mas foi pelo amor do Senhor que nos livra e nos livrou. E a Bíblia conta que nas suas vestes não havia cheiro de fumaça, que o fogo não teve qualquer poder sobre eles, porque o quarto homem os livrou da fornalha, os livrou da aflição, os livrou da adversidade, os livrou da dificuldade. Jesus, ele é o quarto homem da fornalha, e Jesus é o quarto homem em todas as situações da nossa vida. Ele é quem está ao nosso lado, independente de que situação você está vivendo, independente em que estágio você está, independente qual seja o tamanho do seu problema ou da sua dificuldade. Jesus é quem está ao seu lado. É Jesus que está te dando e te dará para sempre o livramento. Para que você saia da situação vivo
e intacto. Entenda isso. A Bíblia fala que a gente pede as coisas ao Senhor e às vezes não recebe porque não sabe pedir, ou em outras traduções, porque pede mal. Às vezes a gente está passando um problema e fala, Senhor, me livra. Senhor, me livra do problema. E Deus, ok, vou te livrar do problema, filho, eu te amo, te livro, e você sai todo fumegado. E achando que está bom. Claro, saiu vivo, mas todo foguetado. Senhor, eu quero que tu me livres, Senhor, eu quero que tu me livres assim como livrasses a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero sair vivo e intacto. Eu não quero sair chamuscado, Senhor, nem quero sair tão pouco com cheiro de fumaça. Porque o Senhor é a minha justiça e vou sair vivo e intacto da fornalha. Entenda isso, saiba pedir e peça bem ao Senhor. A especialidade do Senhor é nos livrar. A especialidade é nos livrar daquilo que é humanamente impossível. O seu agir é lindo, é cheio de surpresas e boas surpresas. E de soluções inusitadas. As fornalhas, elas fazem parte da nossa caminhada. As fornalhas fazem parte da nossa vida. Fazem parte do nosso dia a dia. Mas o bom é que os livramentos fazem parte também. O bom é que os livramentos são especialidades do nosso Deus. Não tema a fornalha, não tema o dia mau, não tema a dificuldade, siga crendo. Siga confiando, siga adorando, siga glorificando, porque o Senhor há de nos livrar e sairemos vivos e intactos. Não desista. O requisito de o agir de Deus sempre será a sua fidelidade a seu Filho Jesus e a comunhão que nós temos que desenvolver com o Espírito Santo. Nosso caminhar e a nossa comunhão tem que ser dia a dia, momento a momento. Não existe fornalha que represente perigo para os servos de Deus. Não existem batalhas perdidas para os servos de Deus. Não existem momentos de dificuldade que não nos traga aprendizado e crescimento. Tudo que a gente passa é por um propósito. Tenho falado isso constante, a gente não pode chegar e viver o nosso destino sem a gente passar e viver pelo processo que a gente tem que viver. Não existe destino sem processo. E o processo nos ensina, o processo nos fortalece. E com a força que o processo vai fazer a gente gerar, a gente vai estar capacitado para receber e viver o nosso destino. Tudo na vida do cristão tem um propósito. Tudo é ensinamento. A gente tem que entender a não mais murmurar, apenas glorificar e seguir em frente, porque o Senhor já nos deu o livramento. Não há perigo na nossa caminhada que o Senhor não seja capaz de nos livrar. Não há cova, não há dilúvio, não há mar fechado, não há deserto, não há fornalha aquecida que o Senhor não possa nos livrar. Tenha certeza, certeza plena e absoluta, que independente da situação que você esteja vivendo, o quarto homem que estava na fornalha está do seu lado também. O quarto homem que passeou pelo fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego está de mãos dadas com você, passeando com você também. Siga crendo, querido. Não se entristeça. Não se desespere. Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Tenha certeza que o Senhor já nos livrou de tudo e de todos. E que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar em o nome de Jesus. Aleluia.